Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal 22, Larga Brasa na TV. Certa feita, eu fiquei encafifado com um problema que as centrais telefônicas de Ribeirão Preto tinham. Eu era superintendente da empresa. Para passar o fio num poste da CPFL, eu tinha que fazer praticamente um aluguel, um contrato de locação para poder passar o fio da CETERP para que pudéssemos ter a ligação de um telefone, etc. Os postes estavam fincados no solo de Ribeirão Preto. A empresa cobrava tudo que podia do município, mas não dava um vintém. Aí, como vereador, apresentei uma tese, segundo a qual um projeto de lei, que viria a cobrar aluguel dos postes fincados em Ribeirão Preto. Nada mais justo. Aí vem aquela história, porque o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal, que sempre está assim com os grandes, e, enfim, o pessoal não foi adiante. Mas eu acredito que isto esteja na mesma linha de atuação do que os prefeitos tiveram para que se mudasse a forma de cobrança do ISS do leasing e também o ISS dos bancos nas prestações de serviços a seus clientes. Vejam que coisa. No leasing, o Superior Tribunal, não sei das quantas, mais não sei o quê, dizia que ele não podia dar a cota parte do município do ISS, pois que já estava pronto e acabado, que ele recolheria no município onde estivesse a sede da financeira, do banco, etc. Então, Alphaville, Americana, Poá e outras mais cidades tinham o privilégio de receber. Aqui, nada. Fazia-se um negócio aqui e nada acontecia. O cartão de crédito fazia suas operações aqui e nada pagava ao município. E aí os bancos também, que já havia uma lei municipal para cobrar deles o ISS da contraprestação de serviço, não pagavam ao município. Bom, os prefeitos foram lá, aproveitaram o veio da pedra, abriram-na e, isso que eu estou dizendo é o seguinte, um momento propício, e fizeram com que o Temer assinasse algo que ele já havia vetado quando chegou a lei dos senadores, dando essa possibilidade de se pagar o ISS aonde ocorreu o fato gerador, onde ocorreu a negociação. Bom, só que essa questão dos postes, mais ou menos em contraponto, está aí do mesmo jeito. Hoje eles cobram qualquer fio que você passar no poste como se fosse um aluguel deles que ele cobrava. E não paga o ISS. E não paga o IPTU do poste. E não paga nada. Então o que nós temos que fazer? Da mesma forma que fizemos lá no ISS dos bancos, do leasing, tínhamos que fazer isso. Começar a cobrar aluguel. Ah, não pode? Tá bom, no mínimo, o IPTU da área de cada poste. Acabou. O IPTU. Não tem mais nada a fazer. Certo? É isso. Infinito. Gente, o município tem tanta coisa para ganhar, para cobrar, para receber, não precisa tirar só do coitadinho, do dono da casinha, etc. Tal. Tem muita coisa que ele pode cobrar. E vamos cobrar. Agora, vocês querem ver uma coisa? Quão importante é esse trabalho de união dos municípios na cobrança do que lhes pertence? Só na questão do cartão de crédito, neste ano, o município de Ribeirão Preto vai receber 43 milhões dos cartões de crédito. 43 milhões, que era uma receita que não se tinha. Agora,
vai chegar também a do leasing. Vai chegar do leasing. E os bancos vão começar a pagar o que deve ao município, porque pararam de pagar o ISS da prestação de serviço. Se você liga para o banco para saber seu saldo, você paga. Só que ele tinha que pagar o município, não pagou. E tem que buscar o passado também, né? Tem que buscar desde quando eles começaram a questionar e cobrar para o município. Vai dar para fazer um bom bocado de tapa-buraco aí, se quiser, e mais outras coisas. E, aliás, senhor prefeito, tem que acelerar. Tem que acelerar. Está morrendo gente, e aí o povo está ficando enxuriçado, certo? Está ficando bravo, e aquela história. Os próprios vereadores que pediram para tomar providência no tocante a tais buracos, hoje estão deixando o prefeito sozinho para tomar conta aí dos seus problemas na questão buraco. E o resto está tudo certo, está tudo em paz, no quartel de Abrantes. Então é isso. Gente, está na hora. O município tem uma força que vocês não queiram saber. O poder de polícia do município é algo inquestionável. É algo inquestionável. Então vamos fazer valer as nossas leis. Certo? Então tá aí. Daqui a pouco eu volto para falar com o André Silva. O André, que foi vereador e tudo mais, está montando um partido político. E tem um outro negócio, em audiência pública, para determinadas coisas aqui que o povo precisa saber, e o Papa que está fazendo. Não é o Papa de Roma, o Papa nosso aqui, o Marcos, depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. André Silva foi vereador, é político, dirigente partidário, advogado. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria participar do Larga Brasa. André, você está assim, já arregimentando, vamos dizer, aqueles que pretendem disputar alguma eleição, ou mesmo que não, mas têm afinidade política com o partido PCdoB, para que nas próximas eleições ele tenha um grau de participação bastante efetivo, é isso? Morandini, eu estive durante vários anos no PCdoB. Aí em 2016, em meados do ano, eu fui convidado para assumir uma nova missão no PTN, o Partido Trabalhista Nacional, que vinha num processo de reformulação
e lideravam um movimento chamado Podemos. Então o PTN, Partido Trabalhista Nacional, oficialmente passou a se chamar Podemos e vem desenvolvendo um trabalho muito grande, e um trabalho nacional. Hoje já teve a adesão de senadores, de ex-governadores, de deputados, de senadores. A grande liderança que chegou recentemente no Podemos é Álvaro Dias, que já foi governador e que provavelmente será candidato ou pré-candidato à presidência da República. E aqui em Ribeirão Preto também temos experimentado uma adesão muito grande, uma filiação de pessoas que já estiveram no cenário político e insatisfeitos com as suas legendas vieram para o Podemos, e também pessoas novas, pessoas que querem militar. Marina Silva. Marina Ela se lançou candidata ontem. A Marina Silva é uma candidata, teve uma votação, mas a gente percebe que nos últimos anos ela tem ficado no mesmo patamar ou caído. Eu acredito que a população esperava mais da sua atuação política, embora seja um grande nome. Bom, e essa situação de financiamento de campanha, isso não vai atrapalhar um pouco? Eu, particularmente, defendo o financiamento público de campanha. Acho que o Brasil, o que está acontecendo hoje no país, ficou muito claro. As delações premiadas apontam que alguns empresários financiavam de um modo a quebrar o equilíbrio. Quebrava o equilíbrio da disputa. Ao comprar lideranças políticas, quebrava o equilíbrio, e realmente você disputar campanhas com quem tinha milhões e milhões era muito difícil. Eu acredito que esse equilíbrio deva se apresentar já nas próximas eleições. O André, e a questão agora que eles estão tentando fazer o chamado distritão? Distritão, você vai pegar em cada estado os mais votados e elegê-los. E o resto... É um tema novo, é uma possibilidade que existe em alguns países e que o Brasil precisa discutir mais. Eu acho que falta, Morandini, no Brasil, a discussão desses modelos, distritão, distrito misto, lista aberta, lista fechada, financiamento de campanha. O brasileiro, ele aponta que ele não vota em partidos. Quem milita na política sempre defende o fortalecimento dos partidos. O brasileiro... Houve um tempo que o PT tinha voto eleitor, porque acreditava na sua ideologia, né? O brasileiro, em especial o ribeirão pretano, ele vota em pessoas ou em ideias. Tanto que muitas vezes você se apresenta como candidato junto com o outro, tem pessoa que ele até rasga a colinha e fala, não, eu quero você, não quero esse outro. Então hoje o Podemos acredita muito nisso, que as pessoas se reúnem em torno de ideias, em torno de projetos. Essas alternativas eleitorais, essa reforma eleitoral tão anunciada e nunca começada, precisa ser precedida de um amplo debate com a população. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Bom, Ribeirão Preto, vocês têm candidato a prefeito? Em Ribeirão Preto, nós já estamos recepcionando muitas pessoas. Provavelmente nós teremos candidato a deputado estadual, a deputado federal, e nas próximas eleições nós apresentaremos uma chapa completa de vereador, e acredito que chegou o momento de apresentar à população de Ribeirão Preto outras alternativas para o Palácio Rio Branco. Os grupos políticos que se assentaram no Palácio Rio Branco nos últimos anos não têm dado as respostas que o ribeirão pretano precisa e que a cidade merece. Então, provavelmente, sim, apresentaremos chapa própria para vereador e disputaremos o Palácio Rio Branco. Mas tudo isso passa antes, é claro, da eleição do ano que vem. Bom, no tocante à aglutinação em torno do PCdoB, não existe ainda um ranço da ideologia passada do Partido Comunista? Falava-se que o comunista comia criancinha, essas coisas todas. Como eu já não estou mais no PCdoB, eu não posso mais falar por eles. Você não está voltando? Mas o Podemos, o PTN, que agora chama Podemos, ele recepcionou pessoas do PCdoB, recepcionou pessoas do PV, um grupo muito forte de militantes do Movimento Verde, recepcionou pessoas que não estavam satisfeitos no PMDB, no PSDB, em várias cores partidárias, em várias siglas partidárias, mas que vêm em torno de uma ideia. Nós podemos sim fazer uma política diferenciada, nós podemos sim nos unir em torno de projetos, em torno de ideias, e não apenas em nome de grupos econômicos ou em nome apenas de pessoas. É o momento do Brasil evoluir. O exemplo que foi dado recentemente na Espanha, tem sido dado na França, mostra que a população mundial espera mais dos seus líderes.
Mas o partido tem tomado assim a cautela de se organizar de forma a dar um ideal nas suas ações, por exemplo, uma ideologia que venha a identificá-lo no cipoal de partidos? Hoje nós temos uma divisão no Brasil muito limitada à esquerda e direita. E as pessoas defendem os seus posicionamentos, mas ninguém enxerga qual é o problema que nós temos hoje. Se eu tenho um problema na educação, por mais que eu tenha uma ideologia de esquerda ou de direita, objetivamente o que eu vou fazer para resolver o problema da educação? Se eu tenho um problema na saúde, a esquerda enxerga a saúde de um jeito, a direita enxerga de outro, mas objetivamente, o que nós vamos fazer para resolver os problemas da saúde? O Podemos nasce com esse pensamento, unir pessoas em torno de projetos para resolver os grandes problemas do país. Bom, você já está com a ficha assinada, abonada direitinho, né? Tá, e eu já estou no Podemos desde o ano passado, agora nós vamos fazer uma reformulação da nossa direção até para contemplar novas pessoas que estão chegando e em breve nós anunciaremos para a cidade, faremos um lançamento oficial, vamos mostrar para Ribeirão Preto todos esses homens e essas valorosas mulheres que se agregam em torno do Podemos. Bom, você foi vereador, você deixou de lado um pouco a política e foi cuidar da sua profissão, porque ninguém é de ferro, né? E ninguém aguenta, né? Ficar fora do contexto. E agora temos uma eleição no ano que vem. Eu não posso falar em candidatura, mas você estaria disposto a sair agora como pré-candidato para ou deputado federal ou estadual? Morandini, terminada a minha participação no Legislativo, depois de 8 anos, eu volto às minhas atividades normal, então eu trabalho na Prefeitura de Ribeirão Preto, completei agora dia 10, 27 anos como funcionário concursado, volto ao meu escritório de advocacia, militando principalmente na área de família, tenho a minha participação no rádio, no jornal, você sabe também que eu sou juiz de casamentos. Essas são as minhas atividades profissionais. A vida partidária, ela existe e meu nome é colocado à disposição. E o Podemos terá essa tranquilidade de fazer um aprofundado debate e se as pessoas entenderem que o nome do André é o melhor para determinado posicionamento, o André sim se coloca à disposição, porque eu acredito que não dá para ser omisso. Nós vivemos um momento em que a política precisa de homens e mulheres que façam a diferença, que se coloquem à disposição, e eu faço parte desse time que sempre se coloca à disposição. Não pela vaidade, não pelo cargo, mas principalmente pela possibilidade de fazer pontes, de fazer laços, de fazer construções em favor da coletividade. Agora eu vou falar aí de um misto seu de Santo Antônio e São Benedito. Santo Antônio e São Benedito, casamenteiros. E eu pergunto para você, hoje, os jovens que demonstram não ter muito interesse por política, mas chega num ponto, no fim da jornada, vão encontrar uma parede e tem que decidir. E eu pergunto, estão casando? Os jovens casam, muitos casam. Mais juntando. Hoje em dia, a maioria das pessoas primeiro vai morar junto, vai conviver junto, depois elas buscam oficializar essas relações. Ou por uma pequena pressão da sociedade, ou por conta de um convênio médico. Ou filho, né? Mas muitos principalmente pelo viés religioso. Várias religiões entendem que para você estar em dia com Deus, precisa estar em dia com os homens e exige que a pessoa apresente a certidão de casamento. Mas a juventude hoje quer curtir balada, quer fazer o test drive, quer conviver, depois sim ela opta por efetivar o casamento. Agora uma outra coisa, essa juventude tem assim a dimensão da importância do casamento e da sua, inclusive, responsabilidade? A família brasileira mudou, a família mundial mudou. Hoje nós temos um modelo diferenciado, temos pessoas do mesmo sexo casando, nós temos... Você faz casamento família? Também, sim, hoje existe determinação, fazemos... Você fez algum? Bastante. Tem aumentado bastante. Mais mulher com mulher? As uniões homoafetivas, por incrível que pareça, mais mulheres. Mulher com mulher? Mais mulher com mulher. Fazemos sim. E esse modelo de família mudou, também sem combinar. A sociedade não fez esse debate. Mas os jovens têm feito filhos, têm relações, têm casado mais de uma vez. Esse modelo de família também deveria ser melhor discutido. O jovem não sabe, ou muitos não sabem, outros
ficam sabendo logo depois, que conviver é a mesma responsabilidade do casar. Sim, a legislação... Antigamente já se falava que ter a pessoa teuda e manteuda criava a responsabilidade do casamento, né? Hoje nós temos situações, inclusive, da mulher, da pessoa tendo que dividir pensão, a amante e a esposa. É verdade. Então hoje a legislação garante mais Se as relações. aparece um amante que comprove um vínculo, né, um coabitar, um vínculo com o falecido, né, ela tem parte da herança também. Da herança só não, inclusive da parte do INSS, da pensão. Por mais que as pessoas falem em liberdade, o ser humano foi programado para viver junto. Então, existem as relações tradicionais, os homens procuram mulheres para serem suas companheiras, existem as relações homoafetivas, onde as pessoas se identificam com o mesmo gênero, mas poucas pessoas conseguem passar por essa vivência sozinhos. Bom, e agora eu pergunto para você, e por quanto tempo está durando o casamento hoje? Os casamentos hoje têm uma duração menor do que os casamentos antigos. E eu converso muito com as pessoas que se separam e a gente percebe que antes existia uma certa conveniência ou uma renúncia. Em nome de não ser cobrada pela sociedade, eu lembro quando as mulheres desquitadas ou separadas eram apontadas na rua, a mulher renunciava muito, discriminada. As pessoas renunciavam muito em favor da sociedade, renunciavam pensando o que os meus pais dirão, renunciavam pensando no filho e muitas vezes você via aquele casal que vivia 50, 60 anos, fazia bodas, fazia festa, mas não era feliz. Eu acho que as pessoas hoje buscam mais a felicidade. E os mais antigos têm se divorciado? Também casado de novo? É uma situação até interessante quando você percebe uma pessoa com 60 anos separando ela e voltando para casar. Esse final de semana eu fiz um casamento de um senhor de 85 anos e uma senhora de 71 anos, um viúvo e o outro separado. E pareciam dois pombinhos, dois jovens adolescentes. Existia efetivamente naquela relação, existia um amor. E esse será um amor para a vida eterna, porque pela idade, provavelmente eles ficarão juntos até que um faleça. O jovem, a fila anda, né? Não anda, voa. O jovem tem que tomar cuidado com aquele desejo, eu vou experimentar, se não der certo eu largo. Por isso que as relações entre jovens, por vezes, são mais efêmeras. E mais, né? Hoje você tem uma facilidade tão grande, se não houver filho, se não houver bem, você pode entrar pela internet e fazer um divórcio da noite para o dia, né? O legislador sempre dificultou o rompimento das relações. Demorou muito no Brasil para ter o desquite, depois tinha o desquite, mas você ficava impedido, você não podia casar de novo, a não ser que a pessoa morresse, você continuava com o vínculo. Depois, em 77, vem a lei que possibilita o divórcio e recentemente, Carneiro, né? Exato, a Lei Carneiro, que foi muito criticada, aliás. E hoje você pode fazer por escritura pública no tabelião, você não precisa nem chegar à presença de um juiz. Talvez isso contribua para que acabe rápido. As pessoas podem peticionar, fazer acordos, hoje tem as conciliações nas universidades. Hoje ficou muito mais fácil a pessoa resolver a sua vida civil. Não sei se para o bem ou para o mal, né? Ninguém dá a garantia de felicidade, mas que pelo menos as pessoas não são mais algemadas como era. Tinha aquela história da mulher, eu não vou assinar o divórcio como uma forma de punir o ex-marido ou o marido punir a ex-esposa. Hoje em dia as relações terminam. Agora tem uma outra coisa também, né? Aquela história, casava na marra, né? A maior parte casava na marra. Por artigo, na lei penal, o cidadão era chamado pelo pai e era instado a se casar, e se não o fizesse, entrava-se contra ele, ele iria ser preso. Acontecia muito o caso de defloramento, homens mais velhos que mantinham relações com as meninas, era um ilícito penal, e para escapar eles acabavam casando. Tinha muito casamento forçado também, ou muitas meninas, para fugir do jugo do pai, entravam no casamento e acabavam escravizadas pelo marido. Saía de uma escravidão interna e ia para o do marido também. A mulher tem buscado um espaço maior. Assim, livre hoje? Sim.
Existe, é claro, algum preconceito, existe, é claro, a violência contra a mulher ainda, existe a dificuldade no mercado de trabalho onde a mulher ganha menos, mas a mulher conquistou muito espaço. E no seu partido tem lugar para essa mulher? Tem lugar para a mulher e, aliás, já vou até adiantar aqui, provavelmente nós colocaremos na presidência do partido uma mulher para apontar esse momento de transição. Está sendo discutida, mas provavelmente será uma artista plástica, uma pessoa de muita sensibilidade que deve presidir o partido para mostrar de cultura, né? Não, para mostrar que nós reconhecemos a força da mulher e que a mulher deve ter espaço na política, não apenas naquele quantitativo de gênero, que hoje a legislação determina que 1/3, pelo menos, do partido das candidaturas, e às vezes é difícil deve ter o gênero. Isso, e a mulher deve ter candidatos. destaque. Hoje nós temos mulheres na aviação, mulher já foi na presidência, na prefeitura, magistradas, promotoras, delegadas, médicas. Temos mulheres que dignificam na presidência as suas... Não, mas nos seus espaços. Acho que a mulher tem conquistado espaço. Aqui no canal mesmo, agora há pouco, nós tivemos uma mulher apresentando um programa com grande audiência e é importante que na política também a mulher venha e faça a diferença. Muito obrigado, André. Quero agradecer, Morandini, a generosidade, a possibilidade de apresentar o Podemos e, se você permitir, voltaremos em breve aí mostrando já a nova direção. Quer que eu faça a campanha dele. Mas tudo bem, dentro do período possível, nós estaremos apresentando as ideias de todos aqueles que irão postular um cargo, quer seja aqui na área municipal, estadual, federal. Daqui a pouco, Marcos Papa. Já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Marcos Papa, vereador, está lutando aí para demonstrar algumas coisas que nos deixaram envergonhados e outras que até podem nos deixar mais felizes quando houver punição. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os telespectadores do Larga Brasa na TV. Bom, vamos lá sobre, inicialmente, audiências públicas. Você está convocando a população para participar de audiências públicas para verificar 2 casos. Correto. Embora a população, vou falar bem claro, não tem participado da audiência pública na proporção que deveria participar. Que a população tem na sua mão condições de mudar muita coisa. E não o faz se omitindo. É como se estivesse numa assembleia de condomínio e não comparecesse. Chata, sempre a mesma coisa, a mesma mulher que fala, o mesmo homem que repete e a outra que não explica. Só que tem uma coisa, se você não comparecer, amanhã
O que for decidido na reunião condominial, você tem que obedecer, tem que pagar e falar amém. É o que está acontecendo aqui, Papa. A população não tem participado. Só que tem uma coisa, depois Inês é morta. Tem razão, Morandini. Dando notícia então ao telespectador do Larga Brasa na TV, estou convidando a população para no dia 7 de agosto, às 19h30, na Câmara Municipal, fazermos uma audiência pública para entender o que é essa agência reguladora que o prefeito está propondo para Ribeirão Preto. As agências reguladoras surgiram no Brasil na década de 90, quando vieram as privatizações. Elas cumpriram um papel importante na universalização dos serviços de telefonia, de energia elétrica para o Brasil, fiscalizando, regulando, como o próprio nome diz, regulando e fiscalizando as concessões, as privatizações que foram feitas. Muito bem, o prefeito está querendo fazer uma agência reguladora para Ribeirão Preto e possivelmente o fará. Ele é o prefeito. Só que a lei que foi enviada para a Câmara, ela fala mais do que uma agência reguladora. A lei que está tentando criar, ela fala mais que uma agência reguladora. Repetindo, a agência reguladora regula e fiscaliza as concessões, as privatizações feitas pelo Poder Executivo. Como, por exemplo, o DAERP fiscaliza a Ambiente, que é quem trata o esgoto. A Transerp fiscaliza o transporte coletivo, ou deveria fiscalizar. Nessa esteira, nós já temos os instrumentos em Ribeirão Preto que regulam e fiscalizam. Mas vai se criar uma agência reguladora. Ok, o que não está certo na lei que eu vi, Morandini, mas eu não quero ser dono da verdade, é por isso que estou chamando uma audiência pública, é que lá no corpo da lei está dito que a agência vai planejar, a agência vai contratar. Quer dizer, não é função de agência reguladora planejar e contratar. Então precisa fazer um ajuste nisso. Como eu disse, nenhum problema em termos uma agência reguladora, pelo contrário. Uma agência de gestão. Mas uma agência reguladora e fiscalizadora, não mas que contrate. Essa passa a ser uma agência de gestão. Pois é, porque do jeito que está colocado, e eu quero crer que o governo quis iniciar esse trâmite debatendo, e por isso chamei a audiência pública, porque tem que se fazer uma correção. É uma agência que vai criar uma agência reguladora? É isso? Ok, então ela tem que regular e fiscalizar. Quem contrata, quem planeja é o executivo, mas isso está no corpo da lei. Então precisa ser enviado um projeto substitutivo retirando isso, ou o governo dizer, não, o que eu quero mesmo é esvaziar o DAERP, esvaziar a Transerp e criar uma grande agência que aí poderia terceirizar serviços, poderia terceirizar gestão, poderia terceirizar a prefeitura inteira, do jeito que a lei está posta lá. Então não pode prosperar da forma como está. Só que tem uma coisa, eles estão dizendo que ao assim procederem, estão de acordo com a legislação federal que dá uma contrapartida para o município que tiver estas agências reguladoras. Verdade. Mas se dá contrapartida, por que inflá-las com um valor tão alto do orçamento? Então, verdade. A legislação federal, notadamente no campo do saneamento básico, que exige a presença de agências reguladoras para regular e fiscalizar o sistema. Ok, então que se faça uma lei de agência reguladora. Aquilo que está na Câmara é uma mega agência, é como se fosse um governo. É como se você juntasse Secretaria de Planejamento, DAERP, CODERP, tudo numa agência só, com funções de governar, regular e fiscalizar. Governar, regular e fiscalizar, Ribeirão já faz. Como eu disse aqui, o DAERP fiscaliza a concessão de esgoto. A Transerp fiscaliza, ou deveria fiscalizar, eu me refiro assim, deveria fiscalizar, o telespectador sabe, me referindo ao desgoverno anterior, que afundou a nossa cidade, essa polêmica agora dos buracos, eu ainda coloco na conta do desgoverno anterior e nos comparsas que permitiram que a cidade fosse arrasada como está. Não estou querendo colocar o governo numa zona de conforto, mas o governo está executando o orçamento que ele herdou, repito, herança maldita sim. Voltando à agência reguladora, a audiência pública, eu estou convidando o governo, estou convidando a academia, estou convidando a ACI, os empresários, o CIESP, para que opinem, nessa audiência pública e traga contribuições.
Eu repito, as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, elas foram criadas na década de 90 e cumpriram um papel muito importante. Infelizmente, foram politizadas eleitoralmente pela gestão de Lula e Dilma. Né? Colocaram nas agências reguladoras gente que não entendia nada do assunto. Para cumprir, vamos dizer assim, promessas eleitorais. Promessas eleitorais. Nós vimos aí o prejuízo que deu o congelamento de preço da gasolina, que a dona Dilma fez, 80 bilhões de reais de prejuízo ao nosso bolso, porque a Petrobras é nossa, mas ela achava que era dela. E a Agência Nacional de Petróleo, nomeada por ela, não abria o bico. Então não era uma agência, não se comportava como uma agência. A agência reguladora, ela serve justamente para regular os interesses do Estado e do concessionário. Nesse caso da Agência Nacional de Petróleo, ela tinha uma função muito primordial em fiscalizar a Petrobras, o segmento de agroenergia, que a nossa região é super importante, mas colocaram lá um político, né, chamava Haroldo Dutra, tinha sido deputado federal pelo PCdoB, inclusive, mas não sabia a diferença do etanol para a gasolina. Então, como é que pode um homem desse presidir uma agência nacional de petróleo? O próprio senador José Eduardo Dutra, dizem que foi um bom senador por Alagoas, mas nada o credenciava a presidir uma das maiores multinacionais de energia do mundo, que era a Petrobras, que agora encontra-se na situação que está, endividada, sem possibilidade de investimento. Enrolada no mar de lama, né? Vamos relembrar a refinaria de Abreu e Lima, que foi orçada em 2 bilhões, já custou 40 bilhões e não está pronto. Fora que ela comprou nos Estados Unidos, né? Ah, como é que chama lá? Ah, não sei. Também, aquela refinaria lá. Lava Jato 2. Nossa Senhora, quem chegou no Brasil recentemente algumas fotos, né? Quem vai para lá vê que parece um ferro velho, Morandinho. Quem esteve lá diz, estou tentando lembrar o nome aqui, não consigo. Quem passa lá diz que pagamos R$1 bilhão por um ferro velho. Que triste. Bom, agora eu quero saber o seguinte, da Câmara Municipal, o senhor é situação, oposição ou é mais ou menos? Mais ou menos nunca, Morandini, mas uma postura de independência e de imperatividade no mandato. O governo Nogueira aprovou alguns projetos de lei na Câmara graças à votação e ao encaminhamento meu e do vereador Boni, que somos vereadores pela Rede Sustentabilidade. Então nós conquistamos uma autonomia, uma liberdade de apoiar o que é certo e de rejeitar o que não é. Como, por exemplo, agora essa criação da agência reguladora, que nós queremos entender o que o governo quer melhor com isso. Queremos entender melhor isso. Ajudamos o governo a aprovar. Qual é a verba? Ela está orçada em R$1 milhão por ano. Quantos participantes? Então, eu não vejo problema aí, Morandini, desde que o governo explique direitinho o que vai ser feito com o DAERP, com a CODERP, com a COAB, com a Transerp. De novo, eu repito para o telespectador, Ribeirão Preto já possui instrumentos de regulação e fiscalização com esses órgãos. O governo pretende esvaziar esses órgãos mais do que a gestão anterior já fez. Porque lá ela inflou o órgão com algumas pessoas. Ah, mas era cabidão, que deram a contrapartida, né? Era cabidão. A ex-prefeita, o desgoverno anterior, eles fizeram cabidão de emprego, isso a gente sabe. Mas, de novo, falando de gestão, Ribeirão Preto precisa urgentemente de um choque de gestão e está tendo. Falta clareza do governo, o que ele pretende fazer com essa agência reguladora. Como está, não é agência reguladora. Sinceramente, não acho que o salário desses servidores que irão para essa agência são exagerados. O salário líquido vai estar em torno de 11, 12 mil, o líquido. É o que se paga no mercado por um bom gerente, por um bom gestor. Então, na prefeitura, nós temos que ter bons profissionais bem remunerados e não cabidão de emprego como a gente assistiu com história de atmosfera e etc. e tal. E como é que está a Sevandija? Pela Câmara, tem alguma notícia? Não? Na Câmara concluímos o relatório que pede a cassação, a prefeita está com os direitos políticos cassados por 2 vezes, né? Uma por nós na Câmara e outra pelo Tribunal de Contas, que rejeitou as contas dela e depois confirmamos a rejeição na Câmara. Os vereadores são réus, todos sendo processados. A Justiça agora deverá se manifestar, creio que rapidamente, em sentença. Bom, e os afastados, como é que ficaram?
não existe sentença, não se fala mais nada, nem absolvidos, nem condenados. Não, então, é isso que eu disse. Eu estou falando. Todos são réus, né? Agora, Não, mas réu, mas é o que eu digo, Morandini, o Poder Judiciário precisa entender também, a sociedade entende que... não estou querendo que se condene. Não é Porque o isso. duro é o seguinte, hoje você não pode falar de nenhum deles. Claro, Você corre o risco claro. de ser processado por perdas e danos morais, porque não há uma sentença. Claro, por isso que eu digo que são réus. E eu ia dizer, nós entendemos que o Poder Judiciário tem seus ritos, seus processos, e felizmente estamos no Estado Democrático de Direito, ainda superando o trauma da ditadura. Agora, o Poder Judiciário também tem que entender a urgência que a cidade tem, que a sociedade tem. Um caso emblemático, Morandini, é agora a condenação do ex-presidente Lula. Seria muito saudável que a Justiça se manifestasse em sentença de segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Paraná, para que houvesse uma definição. Eu entendo que com a presença do ex-presidente Lula, a campanha será muito pobre, porque vai ficar uma discussão de torcida de futebol, nós contra eles. Então a Justiça precisa se manifestar logo, né? Há evidências eloquentes, né? A sentença do juiz Sérgio Moro é extensa, com 240 páginas, está tudo ali resumido, né? Mas do escândalo de que foi feito. Então seria muito bom para a democracia brasileira que esse julgamento viesse logo, para que nós tivéssemos um quadro de sucessão o ano que vem, com mais candidaturas, com mais ideias, e não essa coisa tosca que inclusive ele e Dilma colocaram no cenário político brasileiro, que é nós contra eles. Eu falei com o André agora mesmo sobre o partido político. O senhor está em qual partido? Na Rede Sustentabilidade. Rede, é da Marina. Eu sou um dos 100 fundadores da Rede Sustentabilidade no Brasil. E o pessoal do PV está vindo para a sustentabilidade ou para o Podemos? Eu não tenho notícias precisas, Morandini, mas não há diálogo com a rede em Ribeirão Preto. Não há. Eu entendo, pelo que eu li nos jornais, eles estão. O Partido Verde em Ribeirão Preto está sendo esvaziado e estão migrando para o Podemos. Mas eu estou repetindo aqui notícia que eu li de jornal. Eu não tive contato com ninguém. E o senhor será candidato a alguma coisa? A cidade tem Pré-candidato. A cidade tem me pedido isso, já me pediram na eleição passada por que eu não me candidatei a prefeito. Eu fico muito honrado com o convite, com essas perguntas que eu ouço na rua. Penso no ano que vem, sim, me posicionar como candidato a deputado federal. E depois vem para cá. Sim, é um caminho natural, né? Mas penso sim, Ribeirão Preto e região não podem perder representatividade no Congresso Nacional. O senhor prefeito, o que faria para acertar o descaso, o desmando da Darcy Vera? Morandini, você vê que nós conseguimos agir como parlamentar. Às vezes, esse fim de semana, inclusive, o Regatas fez uma feijoada maravilhosa, aquela feijoada da fraternidade. Parabéns a toda a diretoria do Regatas, porque beneficiou entidades tão importantes. E eu escutava essa pergunta. Mas vocês eram vereadores? Vocês não viram o que estava acontecendo? Aí eu perguntava de volta, quem que não viu? Né? Porque eu processei a prefeita 12 vezes, lá dentro da Câmara, e vários desses processos estão na Sevandija e culminaram em quais foram, assim, me lembrem? Quando eu pressionava pela votação das contas da prefeita, eu parava a sessão, e aí o Walter Gomes, o Zanferdini ficavam bravos comigo. Mas ele quer aparecer? Não, eu só queria que se votasse as contas. Esse estresse que gerou na base aliada da ex-prefeita foi aquilo que a Polícia Federal pegou nos grampos. Ela elegeu o inimigo público da administração, né? Que assim seja, né? Mas não foi? Ela falava, sim, ela falava isso, e falava lá contra que mim. Não ia botar aquela rua Antônia Mugnato Manisseck por sua culpa. Pois é. E na verdade o processo inteiro viciado, um processo de licitação comparado ao que fizeram com os estádios da Copa. Ela queria repetir a desgraça que foi a construção dos estádios da Copa em Ribeirão Preto. Eu me posicionei como um parlamentar de novo, imperativo, e disse assim não. E aí ela dizia que eu não queria, mas eu disse, olha, então a senhora vai dizer a mesma coisa para o Tribunal de Contas. Teve vereador na Câmara que, bancando o Valentão, falou que eu queria aparecer. Eu falava, vai lá na porta do Tribunal de Contas dizer para o presidente
que ele quer aparecer também, porque o Tribunal de Contas concordou com todos os meus argumentos. Vamos elogiar muito o Tribunal de Contas do tudo Estado de bem. São Paulo, né? Mas assim, aqui em Ribeirão Aqui fizemos também. os estudos. Em São Paulo, o Tribunal de Contas teve uma atitude aí bem, né, em vários Então, mas casos. nesse caso das obras do PAC, Morandini, ele não deixou prosperar e ninguém recorreu ao Poder Judiciário, quer dizer, na certeza que iriam perder. Porque eles podiam acionar o Poder Judiciário para continuar com as obras do jeito que eles queriam, mas não fizeram porque perderiam, felizmente. Eu questionei os honorários da advogada. Você questionou? Opa, antes? a representação é de minha autoria. Questionei porque não por conta dos honorários, mas porque a prefeitura não pagava Santa Casa, não pagava Beneficência Portuguesa, não pagava fornecedores de serviços e produtos, mas rigorosamente pagava aqueles honorários milionários. A minha representação levantou a lebre, a Operação Sevandija aprofundou a parte criminal. Então foram várias iniciativas que nós tomamos e muitas delas aprofundadas criminalmente pela Operação Sevandija. Então, O senhor é presidente do seu partido aqui, não? Não, na rede, Morandini, o parlamentar não pode ocupar o cargo de presidente do partido. É um gesto, é uma postura do partido para que novas lideranças surjam e possam compartilhar das decisões. Então, na rede realmente não tem papa, mas não tem cacique. Tem o Marcos Papa, né? Agora eu quero saber, da Darcy Vera, o que o senhor não falou ainda dos processos que o senhor ingressou com a ação na Justiça? Você se lembra daquele que fizemos da concorrência do lixo? E aí, como é que ficou aquilo lá? Morreu na Justiça. Mas continua fazendo. Então, só que ela deveria ter feito o outro e não fez. O governo Nogueira está fazendo um plano de saneamento básico agora completo, com a ajuda do secretário de Meio Ambiente, que sabe muito o que faz, e a nossa equipe, a Rede Sustentabilidade, está ajudando a construir essa lei. Nós temos engenheiros ambientais, advogados na nossa equipe, estamos ajudando a construir a lei, porque a lei não foi feita. Quando a gente derrotou a prefeitura lá em 2013, fosse uma administração decente, o que eles tinham que ter feito? Feito uma nova concorrência. Mas ficaram construindo um plano de saneamento básico que é um lixo, a mando da ex-prefeito e dos comparsas, construíram um plano que foi um lixo e que está sendo reformado pela atual administração. Ribeirão Preto não tem, gente, cúmulo do absurdo, coleta de recicláveis. Não tem, não existe. Não tem! É o fim lixo do mundo útil, isso. Lixo útil, né? É o fim do mundo isso, né? São toneladas de Joga lixo fora. que a municipalidade paga para levar para um lixão. O aterro fica, agora não é mais lixão, modo de dizer, mas o aterro fica sobrecarregado por um material que nós poderíamos estar fazendo dinheiro com isso. Haja vista as empresas que prosperam com recicláveis, né? A legislação federal determina a cada 100 mil habitantes um centro de reciclagem. Mas esse desgoverno anterior estava mais preocupado em roubar. Então deixou para a última hora a aprovação do plano, mal feito, atropelou a Câmara porque ainda tinha base para fazer isso, mas em seguida esse atropelamento, a Operação Sevandija veio e afastou. O atual governo entende que é um lixo, são palavras inclusive de membros do governo, não vou repetir, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, porque é antiético. Mas para minha alegria, isso está sendo reformado. A cidade entende que isso tem que ser feito, não pode Ribeirão Preto, em 2017, 2018, não ter implantado um plano de saneamento básico. Isso acontece até o final do ano. Bom, vamos repetir aí para a audiência pública. A primeira será que dia? São duas audiências públicas, Morandini. A primeira no dia 2 de agosto, que é uma quarta-feira, lá na Câmara, às 19 horas. Eu quero escutar a população, porque nós queremos tirar do papel o plano cicloviário de Ribeirão Preto. Nós temos um bom plano cicloviário desde 1995 que está no papel. Precisamos tirar. Algumas avenidas de Ribeirão Preto podem receber ciclovias e estar integradas com o modal que é a rodovia, que é a rua. As vias Mas não é muito perigoso bicicleta hoje em dia, não? É muito perigoso, por isso que tem que ter a ciclovia. A ciclovia não tem jeito de colocar a cidade inteira.
Não precisa colocar na cidade inteira. Você pega os corredores principais, você pega, por exemplo, a Tomás Alberto. Tomás Alberto. Você pega a Tomás É a Alberto, grande reivindicação. Avenida Recife. Aí sim, você vem da Costa Via e Silva. Você vem da Via Norte, Tomás Costa Alberto. e Silva já teve ciclovia. Já teve. Avenida Recife, você cai lá no Ribeirão Verde, pega Antônio Munhato Banisec até o Rio Pardo. Então é um corredor perfeitamente possível de se implantar. A Maurílio Biagi, a Costabile Romano. Então não precisa radicalizar, mas ver onde é possível criar e integrar, muitas vezes até com ônibus. Então essa primeira audiência pública será no dia 2 de agosto, às 19 horas, na Câmara. Audiência pública sobre ciclovias. Isso é na quarta. Na segunda seguinte, que é o dia 7, às 19 horas também na Câmara, vamos discutir essa lei da agência reguladora. E aí são públicos distintos, mas que vão somar conosco. E a audiência pública, Morandini, vamos relembrar, é muito bom. Morandini disse corretamente, muitos munícipes não participam, mas é a grande chance que a cidade tem de ir lá dizer para os políticos no voto o que eles têm que hora. fazer. Exatamente. E nos conselhos de direito, vamos falar 3? Direito? Os conselhos de direito, Morandini, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, são oportunidades que a população... sabe disso? Então, mas eu digo, são oportunidades Ninguém que a população... avisa, ninguém fala nada. Mas aí, né, a população tem que cutucar também. A população não é São nem oportunidades que a sabedora Constituição dá para a população que quer fazer política, mas não estar dentro de um partido político, fazer os conselhos de direito. Mas também ninguém ouve, né? Chuta o balde e vai embora. Mas a verdade é que nós temos a possibilidade de ir lá. Por exemplo, o Conselho de Cultura era o único que a ex-prefeita Darcy Vera não controlava. Por quê? Porque a gente no movimento Pro Arena e depois no movimento Se Vira Ribeirão, o movimento estava tão musculoso no movimento de cultura que nós elegemos a presidente, na época, Luciana Rodrigues, que deve ter estado aqui no programa com você, era a presidente do conselho. Agora o Conselho de Esportes, que foi criado também, que foi um trabalho muito intenso do Boni, e foi criado e agora vai começar a funcionar. É importante, Morandini, dizer o seguinte, tudo bem, tem prefeito que não quer ver o Conselho de Direito funcionando. Aliás, tem muito governante que não quer ver os conselhos funcionando. Vou apontar o dedo para a Câmara aqui nos olhos do secretário estadual de Meio Ambiente, que esvaziou a comissão gestora do Conselho da Mata de Santa Teresa, que não se reúne há 1 ano e meio. Mas você estava entrando com ação, porque já ninguém fiz a fez nada representação. para a mata. Já fiz, então aponta Para o dedo. recuperar a mata, né? Aponta o dedo para o secretário estadual de Meio Ambiente e para o senhor governador Geraldo Alckmin, que estão em falta com Ribeirão Preto nesse assunto também. Viraram as costas. Essa semana passada pegou fogo num terreno ali do lado do Parque Curupira. Por Deus, um munícipe ligou rápido para o bombeiro, que foi rápido para lá, e o fogo apagou na cerca do Curupira. Até a cerca. Mas já muitos incêndios ocorreram no Curupira. Por um porque segundo... tem interesses ali. né? Existem interesses. Por um segundo que não pega fogo no Curupira. É o risco que a Mata de Santa Teresa está correndo. Alô, então Papa. tem governante que não gosta de conselho. Agora, a sociedade pode exigir. Quero ver o Papa como prefeito, se ele vai fazer o que ele diz. Se Deus um dia me der essa oportunidade, Morandini, eu vou querer abrir as portas do teu programa, da população. Sem dizer que ele é candidato, porque senão seria candidatura, não pode falar. Mas uma De jeito nenhum. pré-candidatura. 2020 está longe, a nossa preocupação agora é terminar a CPI da água, terminar a CPI do transporte coletivo, fazer a Câmara que está essa revolução de transparência, conseguir as consultorias para a Comissão de Finanças auditar a aplicação do orçamento, são passos importantes da presente legislatura, Morandini. Esse é o foco do nosso trabalho agora. Muito obrigado, Marcos Papa. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV. Até lá.